Olá, pessoal, muito bom dia! Começando mais uma live aqui pelo facebook.com/atuonline, Dona Mamãe às quartas-feiras, 9h30 da manhã. Eu sou Karina Araújo. Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com muita gente, mas muita gente mesmo, muitos casais, que são os casais que tentam ser pais. Mulheres que tentam engravidar, homens que têm problemas também para poder engravidar. E aí, hoje a gente reuniu aqui um time de pessoas bem bacana, a doutora Genevieve Coelho, do Grupo IVE. Bom dia, doutora Genevieve. Muito obrigada pela participação, viu, pela vinda. Especialista em reprodução humana, doutora Genevieve. A gente vai falar sobre os métodos que tem para facilitar a sua tentativa de engravidar. Gabi Lacerda, jornalista, coach de vida, né, Gabi? Bom dia a todo mundo. Foi uma tentante. Fui uma tentante, a doutora Genevieve foi minha médica aqui. Mãe de Gael, Mãe de Gael, primeira tentativa de FIV. Muita gratidão por estar aqui. Gabi, hoje completa exatamente 3 anos, né, Gabi? Eu descobri há pouco que ela soube que estava grávida, né, Gabi? Que coincidência Na verdade, dia 13 de setembro de 2014, eu fiz a transferência dos embriões. Foi quando eu senti Gael pela primeira vez no meu corpo, aquelas células, né? O nosso encontro. Às 11h59. Que delícia. E o horário preciso, né, Gabi? Preciso. Então, lá em casa sempre é dia de festa, é o dia de hoje. Tem bolo, tem tudo, né? Tudo. Bolo, tem tudo. Que delícia. E Marina Novaes, que todo mundo sabe, que está acompanhando aí pela internet, no blog dela, Desafios da Maternidade, que também estava tentando, né, Marina? Bom dia, obrigada pela vinda. Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui, para poder contar um pouquinho a história. Marina, que é blogueira de noivas, todo mundo conhece. E ela agora também está nos Desafios da Maternidade, né, Marina? Exatamente. 3 anos tentando engravidar e, graças a Deus, agora eu consegui. São 3 anos já? 3 anos tentando. Eu acho que depois do casamento a gente já começa a pensar nessa parte de filhos, tudo, e aí eu já dei esse start e agora eu consegui, graças a Deus. Lá na Clínica IVE também, por sinal. Que bacana. E vocês que estão aí do outro lado na internet, deixa eu dar um oi aqui a Jodan Severo, bom dia, Sueli Silva, Regina Célia Santos, Jorginho NT, Deise Fernandes, Paloma Bolsas, bom dia, o tema de hoje é Minha Cara, Sou uma Tentante. Aí, tá vendo, Paloma? A Paloma tá toda quarta-feira aqui com a gente, acompanhando o programa. Carla Souza dizendo, Gabi linda, Edilma Santana, bom dia, ligado em vocês, diretamente aqui de Miami. Ó, que legal. Tá vendo como é boa a internet, né, meninas? Vocês que são da internet também. A gente ultrapassa muitas fronteiras, né? Com o programa. Pessoal, olha, vocês podem mandar perguntas aqui para as meninas, para a Gabi, para a Marina, para a doutora Genevieve, e a gente vai começar a bater esse papo aqui. Deixa eu perguntar, então deixa eu contar a sua história, Marina. Conta a sua história aí, 3 anos tentando. Como é que começou esse processo? Como é que você descobriu assim, bom, não está rolando, preciso fazer alguma coisa? O que é que você achava assim que estava acontecendo? Então, eu demorei muito para descobrir esse meu problema de ovulação, porque você começa a tentar engravidar e as pessoas falam, relaxa, que quando você relaxar, você engravida. No tempo certo, vem. Fique tranquila, pare de falar disso que vai vir a gravidez. E aí eu fui tentando, passei 1 ano tentando, não consegui. Fui na minha ginecologista e eu estava realmente muito acima do peso e ela me falou, Marina, ideal já que você está querendo muito engravidar, emagreça, porque a própria obesidade não é um fator positivo para quem está querendo engravidar. E aí eu resolvi tomar uma atitude drástica, fiz a bariátrica, tive que parar um tempo as tentativas para até regularizar o meu peso. E aí quando eu voltei, não, agora eu vou poder engravidar mais tranquila, também sozinha. Continuei tentando, vendo se vinha por um milagre, mas não veio, até que eu fui investigar. E aí quando eu investiguei, fiz diversos exames com a doutora Simone, que... A gente tem aqui seu Instagram, Marina, vou botar no ar, tá vendo? Blog Desafios da Maternidade. Isso. Sigam lá, viu, gente? Né? Onde você vai contando essa sua trajetória, né, de tentativas. O nome é justamente isso, porque eu acho que a maternidade é um desafio desde quando você ainda não é mãe. Pra gente, quem tem esses problemas de infertilidade, é muito importante procurar um especialista, porque senão eu ia continuar mais anos e anos tentando, à toa, indo em médicos, e eu cheguei até a tomar remédio sozinha, porque a gente lê tudo na internet e quer fazer, e não é bem por aí. E quando eu cheguei numa especialista de reprodução humana, no 2º ciclo eu consegui meu positivo. E aí eu penso que se eu já tivesse feito isso antes, eu já teria hoje com meu bebê, já teria, né, quem sabe partindo para o 2º.
a gente sempre fica achando assim, né? Não fez no dia certo, vamos continuar tentando, vai dar certo uma hora, e o tempo vai passando, no seu caso 3 anos. Meu caso também foi quase 3 anos, porque, enfim, eu não tinha controle nenhum, eu não fazia nenhum método contraceptivo, no entanto, eu não engravidava também, né? Aí você parte, né, doutora Genevieve? É nesse momento que a gente tem que pensar assim, não está acontecendo alguma coisa, eu preciso realmente de uma orientação médica? Em primeiro lugar, né, definir um pouco o que é infertilidade, né? Porque todo mundo acha, então, espera 1 ano, 2 anos, então isso depende muito da idade da mulher. Uma mulher jovem, com menos de 35 anos, ela pode esperar até 1 ano e meio para procurar um especialista. Porque com 35 anos, a senhora disse? Abaixo de 35 anos, Tá. A média deve esperar 1 ano e meio sem conseguir engravidar, ela pode procurar um especialista. Já mulheres mais velhas, né, depois dos 35 anos, eu recomendo que 6 meses comecem a buscar um especialista, até o ginecologista. Ele é capaz de pedir a avaliação inicial para fazer qualquer diagnóstico mais aparente, por exemplo, um fator seminal, um fator tubário, né, uma trompa obstruída. Então, isso o ginecologista mesmo tem condições de fazer. Então, eu recomendo assim, abaixo de 35 anos, 1 ano e meio, procura um ginecologista, porque são causas, às vezes, simples. Mulheres jovens, normalmente, as causas são bem mais simples do que as mulheres mais velhas. As mulheres, depois dos 40, as causas vão ganhando mais complexidade. O que seria, por exemplo, o próprio envelhecimento do... Exatamente. Isso é um fator chave. A mulher, quando ela envelhece, ou seja, a mulher nasce com um número de óvulos pré-determinado, e com o passar dos anos isso vai diminuindo, né? E além disso o óvulo envelhece, gente. Como todo corpo, o óvulo envelhece, ele sofre todas as ações de radicais livres que o nosso corpo tem. E lembre-se que o óvulo é a nossa carga genética. E quando a carga genética envelhece, a natureza é sábia, ela dificulta a fecundação. Então, é muito importante ter isso em mente, que a idade é realmente uma guilhotina para a mulher, né? É o relógio biológico, é fundamental. Então, depois dos 35 anos, tentem sempre, quem quer engravidar, não espere 1 ano. 6 meses, não está conseguindo, procure seu ginecologista. Se ele ver que não tem condições, ele vai encaminhar você para o especialista. Gabi, como é que foi você? Sua história com o Gael? A minha história com o Gael, assim, eu já estava casada. Depois você publicou isso, né? Para poder eu gravei um vídeo no YouTube. Criou o grupo Bem Dizer também, né? Isso, exatamente. Então, assim, a minha história, eu já era casada há 7 anos, né? E nada do baby chegar. E aí eu falei, não, eu conheço meu corpo e pensei, não, tem alguma coisa que não está fluindo legal. Só que, como a maioria das mulheres, a gente sempre pensa que o problema está com a gente. Então eu falava, eu devo ter uma endometriose, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. E aí eu procurei, né, a doutora Genevieve, ela passou vários exames, não dava nada. E aí meu marido nunca tinha feito espermograma. Quando ele foi fazer o espermograma, a gente logo se assombrou. Né? E aí, no fundo, para o nosso núcleo, o problema era a infertilidade masculina, tá? E aí, desde então, eu comecei a fazer todo o meu trabalho de espiritualidade, né? Assim, de ter fé, de entender aquilo como uma mensagem, como um sinal, como algo que eu precisava aprender. E aí, então, fui para o tratamento de fertilização, porque meu marido fez varicocele, não teve boa resposta, né? O corpo dele não reagiu como a gente gostaria. E aí, logo, a gente foi para a fertilização in vitro e na primeira tentativa, Gaelzinho veio. Colocamos 2 embriões, né? Foram 16 óvulos, 9 maduros, 4 fertilizados, 2 implantados, ficaram 2, um bloqueou e tem mais um lá na Clínica IVE. Como é que e o processo de fazer isso, assim, emocionalmente, como é que você viveu isso? Nossa, eu costumo dizer que foi a minha libertação. Né? Eu precisava viver essa experiência até para desvalorizar o que não tinha valor na minha vida. Então, eu costumo dizer que emagrecer, a gente faz um regime, né? A gente quer mudar de emprego, a gente se profissionaliza, mas ter um filho, né? Deus dá vida, capacita esses médicos, a meu ver, né? Essa é a minha crença, mas Ele dá vida. E aí você fica no mar de incerteza, vai, não vai, vai, não vai. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi não ficar fuçando na internet,
certo? Ser detetive de FIV. Ó, Então, Marina. ser detetive de FIV eu não fiz. E a doutora Pode Genevieve falar, nem viu, sabe. Mas eu orava tanto por ela, porque eu já tinha uma leitura específica de Louise Hay, que falava que todos os médicos têm mãos curativas. Então, eu já visualizava a doutora Genevieve com mãos curativas, doutora Isa, as enfermeiras, todo mundo da clínica. Eu chegava na clínica aí, ia correndo para o banheiro, ia para o espelho, agradecia, honrava aquele lugar, porque para muitas mulheres era angustiante, né? Eu tô aqui, eu podia estar tomando um vinho, namorando, e agora eu tô aqui numa clínica para fazer tratamento. Então, gratidão, né? É o elo maior, a meu ver, e foi o que me acalmou muito, né? Tanto que foi muito interessante, porque no dia 8 de setembro, eu fiz a punção, 13 de setembro eu fiz a transferência e 19 de setembro eu peguei um positivo de farmácia, que não era recomendado por doutora Genevieve. Mas a gente não aguenta. Mas eu tive um sonho e falava, faça o teste hoje. Meu marido não queria de jeito nenhum, falou, não foi isso que não foi essa orientação que a gente recebeu da clínica. Eu fiz, fiz mesmo assim, falei, por favor, deu positivo. No dia seguinte fiz o beta, repeti, pronto. Então aquela semana, e foi uma gravidez tranquila, sem intercorrência, tive um parto normal e assim, é muita bênção, Deus é tremendo. Você demorou assim de acreditar realmente que você, mesmo vendo o positivo, você achava assim, não está acontecendo? Você teve um pouco essa sensação? Eu tive um pouco essa sensação. Você teve? Eu tive. Eu não tive, eu não sabe acreditava por quê? que eu estava grávida. Eu não tive, porque eu mergulhei muito para entender porque estava acontecendo isso comigo. E nessa fase eu já estava no processo de sou merecedora de tudo que é bom e ter um filho faz parte disso. Então, quando veio para mim, no dia da transferência, doutora Isa, ela falou assim, olha, veja seus bebês na tela. Eu fiz, não, nem pensar, eu vou agora conversar com ele aqui. Aí conversei com o meu endométrio, falei, endométrio amado, não é um corpo estranho, acolha meu filho com todo amor. Foi nessa pegada que eu tava, não vou mentir para você não, Claro. minha gente, é essa pegada que eu tava. lógico. E aí eu tava super relaxada. Quando veio positivo, eu falei, não, esse bebê é meu e ninguém tasca. Diga, Marina. Deus abençoe a sabedoria dessa mulher, porque eu já fui o contrário. Eu fiquei no pânico, sou googlista mesmo, pesquiso tudo, mas eu não sou ela. Assim, eu leio e faço. Eu leio tudo que tem para ler e aí chego para minha médica, olha, eu vi isso aqui, é legal, não é? Pode, não pode? Tudo, antes de fazer qualquer coisa, eu pergunto para ela, né? Porque existem muitas informações não tão verdadeiras e não tão confiáveis na internet. A gente tem que saber filtrar. Como eu não tenho conhecimento, eu preciso perguntar para alguém. E quando eu tive, no mês passado, uma gravidez química, que foi, eu consegui liberar um óvulo, ele foi fecundado, chegou no meu endométrio, começou a implantar, mas não deu continuidade. Então, meus exames de farmácia, porque eu também comecei a fazer bem antes, escondido em casa, para ver se eu via uma sombrinha. Quando começou a positivar, eu corri para o beta estava dando indeterminado, e aí depois que o beta realmente baixou, aí a doutora Simone me explicou sobre a gravidez química, que inclusive é muito comum, a maioria das mulheres às vezes nem percebe, mas como eu já estava fazendo os testes bem antes, a ansiedade que é pura em mim, eu consegui detectar. Eu não fiquei triste nesse mês, porque assim, foi um sinal que eu ovulei. Se o meu grande problema era a ovulação, eu consegui ovular, então eu sabia que eu estava no caminho certo. E aí, no segundo mês, quando eu fiz o mesmo processo, comecei antes a fazer os testinhos, quando deu aquela primeira sombrinha, eu mandei para a médica, ela fez, faça o beta. Aí eu fui, fiz o beta, aí já deu um positivo bem maior. Mas mesmo assim, eu ainda tinha muito medo. Eu ainda não conseguia comemorar, porque eu tinha medo de repente, no outro beta, não tivesse evoluído. Aí eu repeti o beta 4 vezes. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando ele bateu 1.200, eu fiz, agora eu estou segura que minha gravidez vingou. E ainda assim, eu até escrevi esse dia sobre o pânico, porque assim, se eu tivesse engravidado há 3 anos atrás, eu acho que eu estaria muito mais tranquila. Porque eu não convivia com mulheres que estão tentando engravidar, eu não convivia com mulheres grávidas, e eu não sabia o quanto é grave. A gente fala muito sobre os 3 primeiros meses, repouso, que não sei o quê. O índice de aborto espontâneo é muito grande nesse período. Muitas mulheres perdem, né, de forma espontânea. E isso me deu um medo, um pânico, que até hoje, assim, eu não sinto sintomas nenhum. Eu sei que é cedo, mas às vezes eu falo assim, eu queria ter pelo menos um enjoozinho, porque eu ia saber que estava aqui dentro com certeza. E eu fico assim, meu Deus, eu não sinto nada, meu peito não dói, eu não tenho enjoo, eu não tenho nada. E eu começo a entrar no pânico de vez em quando, aí eu me concentro. Também estou fazendo um tratamento espiritual no centro espírita, para poder até eu ficar mais tranquila, porque não faz bem, né? Acredito que para o bebê. Mas por conviver tanto com esse público e com essas pessoas, bate aquela insegurança muito grande. E eu gostaria de estar mais tranquila nesses primeiros 12 semanas. Doutora Genevieve, essa questão emocional, né? Ela
atrapalha realmente o processo? Na Ou ela verdade, não quem tem- trabalha com reprodução assistida tem muito claro uma coisa, né? A questão emocional é comum a todas. Então, nós, atualmente, eu digo assim, a gente discute muito mais como acolher, como reduzir o estresse com toda a equipe que trabalha conosco, desde a recepção, desde a enfermagem, as secretárias, todo mundo, porque a gente sabe que isso não atrapalha, mas é um momento muito particular da mulher, ela precisa se sentir acolhida. E quem ela se depara numa clínica, que teoricamente é um centro de ciência, etc., são profissionais que vão ajudá-la, mas ela precisa, o que ela sente, o primeiro impacto que ela tem é o acolhimento, né? O acolhimento, ela se sentir segura, saber que ali todo mundo está voltado para o problema dela, que estamos interessados. Então, eu sempre tenho reuniões assim semanais com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. Nós fazemos workshops com toda a equipe da clínica para explicar. Então, desde os nossos porteiros, manobristas, todo mundo que trabalha lá dentro, ele sabe o que é uma fecundação in vitro, ele sabe, ele entende o processo. Então, a gente tenta acolher dessa forma. Porque a parte científica, eu tenho 12 anos de trabalho só com isso, todos os médicos são super preparados, somos uma instituição multinacional, então, a parte médica vai buscar em congresso e tal, mas o acolhimento é uma coisa que tem que vir de dentro para fora, né? Tem que ser de cada um. Então, hoje em dia, eu escolho muito bem quem vai trabalhar conosco, porque eu não posso colocar pessoas que não saibam ou que não estejam sensíveis aos problemas das nossas pacientes. Como é que começa, né? Vamos explicar aqui, tem um pessoal aqui Ó, Marina, bom dia, sou fã de Marina. Ah, Cristiane Arcuri, Um sua beijo, parceira, Cris. sócia. A Deise Fernandes está perguntando, a Marina fez FIV? Não, eu não fiz FIV. Quando eu investiguei, eu tive um problema que era a ovulação. A minha trompa estava ok, o meu endométrio estava ok e meu marido também estava ok. Então, o meu problema específico era a ovulação. Então, a gente fez o tratamento que a gente chama coito programado com estimulação de hormônios, através de hormônios. Eu tomei hormônio para que meus folículos crescessem dentro do ovário. E lá dentro, depois, eu tomei um outro hormônio quando eles estavam no tamanho ok, para que ele rompesse e fosse para a trompa, que esse era o meu grande problema. Ele não rompia. E aí, depois da segunda tentativa, graças a Deus, gente, ainda é muita emoção para mim falar disso. A Cris Santos está dizendo, amo a Gabi. E Cristiane Castro dizendo, gratidão por estar aqui. Doutora Genevieve, o processo começa assim, né? Você vai, faz os testes, vê se tem algum problema de infertilidade. Aí, qual que é a primeira tentativa? Assim, qual é o primeiro processo? Na verdade, o tratamento é muito individualizado, né? Não existe um problema da Gabi, pode não ser um problema de outras mulheres. Então, eu sempre digo, para mim, cada paciente tem características completamente diferentes. Eu tenho que montar o tratamento individualizado. Então, você está trabalhando com dois fatores, o masculino e o feminino, e às vezes um terceiro fator, que é a genética desse casal, né? Ou seja, você está trabalhando com inúmeros fatores. A reprodução ainda é uma ciência complexa. Então, o primeiro tratamento, o tratamento mais simples, que é o coito programado, é um tratamento que você vai induzir a ovulação e no período fértil, ou seja, quando ela estiver ovulando, o casal vai ter relações sexuais. Esse tratamento é muito comum para mulheres jovens. Então, claro, a idade é que garante. Às vezes, os próprios ginecologistas fazem esse tratamento dentro do consultório, um ginecologista que tem à sua disposição um ultrassom. Hoje em dia eu trabalho muito com ginecologistas para ensiná-los, né, a como fazer um coito programado, que é uma coisa simples. E, às vezes, um paciente que está mais estressado, você pode até induzir um pouco a ovulação, um paciente que tem ovários policísticos, e tem uma resposta excelente, e as taxas de gravidez são ótimas. Já o tratamento propriamente dito, que eu digo que é o tratamento de reprodução assistida, que pode ser uma inseminação, né? Que é a colocação do sêmen do esposo dentro do útero após enriquecer ele, ou seja, melhorar ele, aumentar a motilidade dele. Esse já é um tratamento que realmente nós, numa clínica de reprodução, buscamos, ou seja, esse precisa acompanhar a ovulação, estimular o ovário e aí, durante o período fértil, colocar o sêmen dentro do útero. Isso nós fazemos também. E o tratamento mais complexo, que é a fecundação in vitro, que foi o que a Gabi fez, que realmente esse precisa de toda uma tecnologia de laboratório, de
de estimulação ovariana, vários dias, e tomando medicações. No período que os óvulos estão maduros, nós retiramos esses óvulos por ultrassom transvaginal, fecundamos no laboratório, formamos os embriões e depois devolvemos esses embriões ao útero. Então, esse sim que é o tratamento mais complexo, que todos, na verdade, eu digo assim, a complexidade do tratamento não determina o estresse da paciente, ou seja, desde um tratamento mais simples até o mais complexo, o estresse, o desejo, a vontade são absolutamente iguais. Uhum. Diga, Marina. Fala. Exatamente isso. Essa questão que as pessoas às vezes falam, né? Eu recebo muita mensagem perguntando se meu tratamento foi FIV, se não foi. E aí eu explico. Não, meu foi coito programado. Então eu também quero começar pelo coito. Mas às vezes não adianta você estimular em casa ou numa própria clínica se você não sabe como é que estão suas trompas. Não adianta você querer começar pelo mais simples se você não tem o perfil para aquele tipo de tratamento, né? Então tem que fazer essa investigação mesmo. Eu costumo dizer, viu, Kari, que a gente precisa deixar para o médico o que é do médico. Entende? É algo assim, que eu falo muito para o bem dizer. A gente tem um grupo, né, de tentantes no Brasil todo. E eu falo para as meninas, ouça o que o seu médico tem para falar, abençoe ele. Ao invés de você questionar, você sabe, quer saber mais do que o médico, deixe para o médico fazer o trabalho dele. Claro que você vai estudar para você ter um conhecimento e tirar dúvidas. Mas tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu questionei porque me passou tal medicação, a sua foi diferente, então a sua é melhor. Não existe isso. Entende? Então, que a gente tenha fé, que a gente confie na vida. Se você atraiu aquele médico, é porque ele pode lhe ajudar no processo que você precisa passar. Isso tem a ver, com o que Gabi está dizendo, com o que Deise Fernandes disse aqui. Ela fiz 3 meses de tratamento com o indutor, mas não deu certo. Sentia todos os sintomas e não estava grávida. Aí eu pergunto a você, Deise, você fez com acompanhamento? Como é que foi? Conta melhor aí pra gente. Se você fez por você mesmo, né? Ou você procurou um especialista para lhe acompanhar. E a Hanna pergunta quanto custa uma FIV. É um tratamento muito caro, doutora Genevieve? É um tratamento ainda bastante caro, né? Deve girar em torno, com medicação e tudo, em torno de uns 18 a 20 mil, depende da quantidade de medicação que você vai gastar. E, infelizmente, o serviço público na Bahia não dispõe ainda de um serviço público para reprodução assistida. Você tem em outros estados, você tem em Recife, você tem em Natal, você tem em Belo Horizonte. A maioria dos grandes centros dispõe de um serviço de reprodução assistida. Mas, infelizmente, a Bahia ainda não dispõe. E o que está faltando aqui para a gente ter? O serviço público, eu acho que ainda falta vontade, né, do governo. Vontade política. Vontade política, porque a minha tem muita. Gostaria muito, porque o médico a gente não faz uma ciência dirigida a uma classe. A gente faz a medicina porque gosta, porque ama, porque aquela ciência atrai a gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu gostaria muito, porque eu vejo a quantidade de pessoas que entram na nossa web, né? Eu tenho uma web e todo dia eu tenho uma pessoa que responde essas pessoas e, nossa, os 50%, 60% não consegue por dificuldades financeiras mesmo, a gente entende isso, né? O país está atravessando uma fase difícil, mas, infelizmente, não depende só de mim. Agora, doutora Genevieve, uma vez que você faz a fertilização in vitro, o acompanhamento dessa gravidez deve ser diferente em relação a uma gravidez que não seja por processo, ou não, ou ele é igual? Ele tem alguma... Normalmente, a gravidez depende muito mais da saúde da mulher. Ou seja, se uma mulher jovem, saudável, que não tem nenhum problema, e é uma gravidez única, pode ser acompanhada de forma tranquila. Até porque a gente libera a paciente para o obstetra com mais ou menos 10 semanas, quando a placenta está funcionando. Tá. Então, a placenta começa a funcionar com 10 semanas. Então, a gente começa a liberar e sabe que é uma gravidez que vai evoluir bem. Mas quando é uma gravidez gemelar, né? Sim. Já é uma gravidez de risco, é uma gravidez que necessita de mais cuidados, que pode complicar por prematuridade. Normalmente os gêmeos, né, nascem um pouquinho antes, então precisa de um acompanhamento mais de perto. E quando é uma gravidez gemelar em mulheres mais velhas, mais cuidado ainda. Por quê? Porque depois dos 40 você tem uma gravidez que tem um risco maior de pressão alta, que nós chamamos de pré-eclâmpsia. Então, são riscos que vão se somando. Então, aí, claro que tem obstetras mais especializadas em gravidez de alto risco. E para a idade para você fazer
recorrer ou à inseminação, ou à fertilização in vitro? Tem um limite? Hoje a gente vê muitas mulheres com até 50 anos, né? 44, 45, engravidando e tendo gravidez acompanhada, assistida e tal, mas assim, com filhos saudáveis, mulheres saudáveis. Como é que está esse escalonamento aí da idade, né? A medicina cada vez mais tecnológica, mais favorável para a mulher e a mulher esticando, né? O que acontece assim, depois dos 40, todo mundo sabe que o óvulo envelhece. Então, eu tenho mulheres com até 45 que eu tenho gravidez saudável. Por quê? Porque antes da gente colocar, depois dos 40, normalmente nós fazemos o estudo genético do embrião. Ou seja, garantir que o embrião é saudável. Porque não adianta você colocar um embrião dentro do útero e, de repente, nascer com algum probleminha. Porque não é isso que o paciente nos procurou. Então, depois dos 40, nós indicamos sistematicamente o estudo genético dos embriões. E só colocamos aqueles embriões saudáveis. Porque o estudo, ele garante 99% de acurácia no resultado. E muitas mulheres, hoje em dia, também congelam os óvulos. Congelam os óvulos mais precocemente, né? E isso garante postergar um pouco a gestação. Então, eu já tenho, toda semana, tem uma grande quantidade de mulheres que vêm congelar os óvulos. Ou porque querem postergar a gravidez, ou porque casaram agora, ou porque não tem parceiro, né? Ainda buscam um parceiro, ou por N motivos. Eu tenho pacientes com câncer de mama que estão congelando, porque vão fazer tratamento de quimioterapia. Ou seja, são inúmeras causas de congelamento. Mas isso também é uma novidade, né? Que garante que a mulher com 45 anos, 46, 50... Agora, óbvio que depois de certa idade, a grande maioria acaba engravidando com o que nós chamamos como banco de óvulos, que é a doação de óvulos, que é perfeitamente legalizada no país, tem toda uma legislação própria da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, que nós obedecemos. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens, o pessoal está participando ativamente, viu? Vou ler aqui algumas mensagens e aí todo mundo pode comentar. Aqui, Lopes Camilo pergunta, fala sobre hidrossalpinge. Eu não sei nem o que é isso, doutora Genevieve. A hidrossalpinge, na verdade, é água nas trompas. É uma trompa que já foi infectada ou sofreu um processo inflamatório no passado. E ela dilata, tem água nas trompas e isso aí tem que ser removido, porque isso vai dificultar até uma fecundação in vitro. Quanto custa a inseminação artificial? Santos Gisele pergunta. É o mesmo valor da FIV? Não, ela é bem mais barata. Acho que seria 1/5 do valor. Aí a Deise diz, sim, fiz um acompanhamento do meu ginecologista com ultras seriadas, ovulada em todos os ciclos, mas não havia a concepção. Tenho muito receio de tomar medicação por conta própria, ainda mais indutores, sei dos riscos da hiperestimulação e até a perda de ovários. Pode levar a isso, né, doutora Genevieve? Eu aconselho que ninguém tome um indutor sem acompanhamento médico, porque se ele funcionar de forma muito intensa, você corre o risco de ter uma gravidez, às vezes, trigemelar, quadrigemelar, ou ter uma torção de ovário, alguma complicação severa. Eu acho que todo indutor de ovulação tem que ser prescrito pelo médico. Gabi, você e Marina que recebem muitas mensagens, né, de pessoas de tentantes, né? Que mensagens chegam para vocês? Quais são as dúvidas que as pessoas mais têm em relação a esse processo de tentar engravidar? Eu recebo de todos os tipos de dúvidas, de pessoas que estão começando um processo, tem aquele sonho de ser mãe, mas que não tem ainda nenhuma instrução sobre, não sabe nem como é que funciona, nem quais seriam os primeiros exames. E acabei de parar o anticoncepcional e não engravidei nesse mês. E desde perguntas mais complexas, eu até ia repassar uma pergunta que eu recebi para a doutora Genevieve, sobre essa questão que você falou do embrião que vocês fazem a análise genética. Eu estava vendo outro dia na internet um médico de fora falando sobre isso e eu queria saber também, às vezes, quando a pessoa ainda não tem 40 anos, mas já tentou uma vez, já fez uma FIV, 2 FIV, quando é que vocês começam a fazer essa orientação? Porque quando eu vi nesse médico falando, ele tinha 20 óvulos, 10 foram fecundados, desses 10, 5 tinham problemas genéticos e só 5 estavam aptos para serem feitas essa transferência. Então, quantas pessoas podem estar fazendo essas transferências e não estar vingando, porque como não faz esse estudo, está usando esse óvulo que não seria o ideal? Na verdade, a indicação do estudo genético pode ser ou pela idade,
né, da mulher, uma mulher mais velha, ou pode ser também porque ela já fez 3 FIVs e 3 transferências embrionárias e não deu certo. E a inseminação? A transferência embrionária, a fertilização in vitro. Então, ela fez 3 fecundações in vitro, não engravidou, e aí é indicado realmente o estudo genético dos embriões, porque é aquele terceiro probleminha que eu falei. Quando você junta a genética do marido ou do parceiro com a da parceira, você acaba formando embriões com defeito genético. Isso é a natureza, e isso aí acaba não implantando, e você vai tendo um embrião, porém um embrião com alterações cromossômicas, genéticas, e que não vai conhecer, não vai conseguir se implantar, se aderir ao útero. E você, Gabi? Bom, para mim, como eu divulgo muito essa questão emocional, esse preparo, chegam muitas questões em torno de ansiedade, né? Então, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo dormir, não paro de pensar em outra coisa. Então, eu oriento, né, que medite, né, que passa a fazer afirmações positivas, a confiar na vida, a enxergar esse processo como um chamado mesmo para a gente evoluir, para a gente ir além. E também chega muito para mim um teminha chamado inveja. Sabia? É mesmo? Elas mostram assim, uma angústia porque as amigas estão engravidando, elas não estão engravidando, como lidar com essa questão, com essa ideia de que eu não sou merecedora, porque todo mundo consegue fácil e eu não consigo. E aí eu sempre também oriento que você abençoe. Esse é um tema para a Gabi Lacerda. E eu falo, abençoe todas as grávidas que chegarem até você com amor, entenda isso como um sinal. Na minha vida, toda vez que chegava uma grávida, eu falava, entendi, Deus está chegando a minha hora. Eu prefiro pensar dessa forma, sabe? Eu acho que assim a gente consegue deixar aí a necessidade de controle e confiar no fluxo da vida. Também, né? Juntar Kari, tudo, né? Porque essa também parte... se você não tiver a espiritualidade a seu favor, como é que você vai ter fé, vai ter confiança, né? Essa parte emocional que a Gabi estava falando é tão importante. E é tão importante a gente falar sobre esses assuntos, e a gente está com esse canal aqui que você está trazendo, dando essa oportunidade para a gente. O Facebook está cheio de comentário. Oba! Eu preciso ler daqui a pouco. É bem vamos dizer. lá. E aí, o que acontece? Quando eu descobri o meu primeiro positivo, lógico que eu não me aguentei de ansiedade. O que é que eu fiz? Socorri para todo mundo, contei, eu estou grávida. Foi no dia da avó que eu descobri. Minha mãe, minha sogra saíram contando para todo mundo. E aí eu falei, quer saber de uma, vou contar também, porque eu estava tão feliz, eu esperei tanto essa gravidez que eu queria contar para o mundo. E aí, logo depois a gente teve aquela notícia que foi a gravidez química, eu tive que explicar e etc. Continuei o tratamento. Quando eu consegui esse positivo de novo, aí veio todo mundo, não fale, você não pode falar. Tem muita gente que vai estar com mal olhado, com essa inveja, com essa questão toda. E eu fiz, gente, eu prego muito assim, não foi uma gravidez química porque eu contei. Isso aconteceu porque tinha que acontecer, porque o embrião não estava bem formado e etc. Por N motivos médicos. E não porque alguém olhou para mim e fez, eu não gosto da Marina, eu quero que essa gravidez dela não vá para frente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se eu faço bem e se eu desejo bem para os outros, eu estou coberta desse mal olhado. O mal olhado vai bater e vai voltar. O chato é, sim, lógico. Eu tive que contar porque eu estava grávida e depois descontar que eu não estava mais grávida. Eu fico brincando. Eu fiquei grávida por 3 dias só, né? Mas dessa vez eu contei de novo. Inclusive, eu contei aqui, ao vivo, no programa no Universo. Eu estava aqui no dia que eu descobri a gravidez e a gente contou ao vivo. E foi muito bacana. E eu recebi 1000 mensagens. Você já contou de novo? Contou ao vivo na televisão. Eu falei, gente, não é por isso que minha gravidez não vai evoluir. Não vai. E é preciso falar, porque eu conheço pessoas dentro da minha família que estão fazendo tratamentos para engravidar. E eu não posso conversar com elas porque Deus me livre. Você não pode conversar com a pessoa. Eu perdi um filho. Não, ninguém fala com ela que ela perdeu o filho. E é tão importante, porque se eu tivesse essa orientação, se alguém tivesse conversado comigo antes, se eu tivesse tirado essas dúvidas, eu poderia já estar hoje com o filho no colo, né? Eu já poderia estar com esse processo da Gabi, já comemorando tudo. Por quê? Porque as pessoas precisam falar e precisam perder esse medo, ou se sentir menos mulher ou menos homem, porque passam por um processo desse. É preciso falar sim, porque as pessoas precisam de orientação. Eu vejo na internet as meninas que me seguem, elas tiram dúvidas e elas precisam de alguém que oriente elas nesse sentido. Então, é preciso falar. Isso é muito interessante, a Marina está falando, mas a Marina ela tem uma maturidade, né, onde ela entende que acontece, pode acontecer de haver um aborto e tudo bem, mas tem pessoas que não sabem lidar com isso mesmo, e aí bate uma depressão, bate um desespero. E aí, na pegada que eu atuo, a gente trabalha muito com a lei do silêncio, né?
Eu só contei para as minhas melhores amigas, que eu amo muito, com 3 meses. Porque o meu coração pedia. Então, cada um segue o seu processo. Então, Marina, ela tem esse perfil, assim, eu já senti aqui, né? Uma maturidade. Isso é muito lindo. Agora, em relação a FIV, eu sempre divulguei também. Quando eu gravei meu vídeo, né? Como consegui engravidar com a FIV na primeira tentativa, muita gente também veio falar para mim do tipo, você está expondo muito. Eu falei, não, a minha intenção aqui é dar esperança, essa é meu amor. Então, se a minha intenção é essa, vai tudo fluir nessa pegada. Vamos voltar aqui. Perdi minha voz. Jailton Pires diz, bom dia, meninas. Eu não entendo muito esse processo de fertilidade. Gente, o que aconteceu com minha voz? Mas acho o assunto muito interessante. Por isso estou ligada aqui no programa. Parabéns. Como os maridos de vocês acharam dessa decisão? E se eles apoiaram e se ajudaram no processo? Foi importante o apoio deles no processo? Fundamental. Meu marido foi em todas as consultas, ele foi em todas as ultrassons de medifolículo, ele foi em tudo, e isso é muito fundamental. A gente precisa desse apoio, porque não é uma decisão unilateral, né? Nós dois resolvemos que a gente queria filho, nós dois tínhamos que passar por isso, e nós mulheres que estamos tomando ali 1000 injeções de hormônios, a gente fica muito mais sensível, e esse apoio dentro de casa é muito importante. Por isso que eu digo assim, o casal tem que estar com as expectativas alinhadas. Não basta ser o desejo da mulher ou o desejo do homem, tem que ser o desejo dos dois, porque esse apoio é muito interessante e muito fundamental para a gente. Lá em casa a mesma coisa, ainda mais que a questão foi fertilidade masculina, então meu marido super parceiro, a gente tinha uma clareza, né, da necessidade da nossa família, o que a gente queria, o que a gente desejava. Então ele fez cirurgia de varicocele, ele fez exames super invasivos e ele firme e forte. Então é gratidão. O marido sim, tem que contribuir, minha gente, viu, em todas as etapas. E lá na clínica, como é, doutora Genevieve, os maridos? Eu sempre digo para o casal, o problema é fertilidade do casal. Não importa se é do homem, se é da mulher, ou às vezes é dos dois. Mas se não tiver alinhado, é uma das questões fundamentais. Se a mulher não tiver apoio do esposo e o marido não tiver apoio da mulher, ou o casal, dos cônjuges, né? Que hoje em dia temos casais de diversos tipos. Então, eu acho que o companheirismo, os cônjuges unidos, é muito importante. Tem aqui uma mensagem da Hanna Lira, ela diz, já fiz tratamento... Primeiro ela diz, tenho endometriose e a trompa esquerda semi-obstruída. Valeria a pena eu fazer uma inseminação e partir logo para uma FIV? Já fiz tratamento de baixa complexidade durante muito tempo. Hanna, eu preciso de bastante informações. Você precisa saber sua idade, precisa saber sua reserva ovariana, a qualidade do sêmen do seu esposo. Então, não é fácil. Eu digo assim, cada paciente é um mundo. Porque não é só você, tem o seu lado do seu esposo, tem a sua idade, tem a sua reserva ovariana, tem o seu imprint genético, ou seja, tem várias coisas necessárias para avaliar. Procurar um médico, né? Cristiane Castro diz, tenho 41 anos, meu diagnóstico de baixa reserva de 0,2 e endometriose e adenomiose em grau leve. Doutora, fiz há 2 dias a esterossalpinogografia e trompas pérvias. Tenho chance de engravidar naturalmente? Gente, esse nome é um pouco difícil de ler. Esterossalpinografia. Os nomes são bem complicados. Olha, depende novamente da sua idade, porque os exames, eles dão uma ideia inicial. Mas 41 anos. A reserva ovariana, né, a idade é fator fundamental. O que eu lhe digo é que você não tem tempo a perder. Se você começar a esperar engravidar espontaneamente, você vai diminuir sua reserva ovariana e vai ser mais difícil você conseguir engravidar até com uma fecundação in vitro. Então, o conselho que eu te dou é procure já uma clínica de reprodução. Pela idade, né, também? Exato, pela idade. Diga, Gabi, quer falar? Conheço Cris. Cris é do bem dizer. Ela já fez uma FIV, né? E o óvulo foi aquele óvulo que a gente chama oco, né? É isso. Então, ela está nesse processo e que bom que Cris está aqui. Cris, boa sorte, viu, para você. A gente está aqui torcendo. Deise diz, tem um filho de 9 anos, Deise, que vem conversando com a gente desde o início do programa. Na época, também fiz um tratamento com indutor. Engravidei no 2º ciclo. Agora, já estou 2 anos tentando novamente. Luciana Teixeira, Cari, Lu aqui, Nath manda beijos. A minha pergunta é, com 38 anos, transferi 1 ou 2 blastócitos, doutora? Blastocistos. Você pode transferir 2 com 38 anos. Aí, Lu, tá vendo? Gilvana Lima diz, Gabi linda, que bom que você neste canal. Estou acompanhando de São Luís do Maranhão. Aê! Isabela, Bela Charadias, beijo Bela, top beijos em todas. Sidneia Marques diz, bom dia, tenho 38 anos e tenho 2 filhos já grandes,
mas agora, depois de 19 anos, eu queria ter outro filho. Será que eu posso ter outro filho com gestação normal? 38 anos. Sim, Pode, né? faça uma avaliação, né, da sua reserva ovariana, seu esposo. Mas 38 você está bem, está jovem ainda. Gabi vai partir para o segundo? Com certeza. Tem um embrião lá congelado, mas vou lá em minha doutora Genevieve para a gente conversar umas coisinhas assim, para ver se eu estimulo mais, ou um só, entende? Essas coisinhas. Má Mendes está dizendo, é o bem dizer te acompanhando, Gabi Lacerda. Todas Olha, felizes e gratas, Maena. até que enfim conhecemos a doutora Genevieve. Tá vendo aí, ó? Ao vivo e a cores. E Paloma está dizendo, gostaria de sugerir um tema, pois estamos falando sobre gravidez e os problemas para engravidar. Tema doença trofoblástica gestacional, mais conhecida como mola hidaltiforme, uma doença muito pouco conhecida e precisa ser debatida. Eu tive ano passado, fiz o tratamento e já estou em alta para gestar. O que é essa doença, doutora Genevieve? Na verdade, são mulheres grávidas, são casos bem raros, acometem 0,5% da população, ou seja, das gestações. Quando a gravidez, em vez de virar a placenta, ela acaba degenerando e essa degeneração é degeneração maligna. Ela pode ser uma mola, uma degeneração benigna, perdão, ou pode evoluir para uma doença maligna. No seu caso, e a maioria são doenças benignas, apenas que ela tem que ser retirada, ou feita uma curetagem para esvaziar esse material e você tem que ficar mais ou menos 1 ano sem poder engravidar para poder dar cura definitiva. Ou seja, quando é uma mola benigna, depois de 1 ano você está completamente liberada para engravidar. Só naqueles casos que a mola evolui para algum tipo de malignidade, aí sim que a paciente às vezes toma quimioterapia, etc. E Fernanda Moraes diz, olá, bom dia, gostaria de saber sobre uma mutação do MTHRF, heterozigoto. Por favor, Gabi, te amo, salva minha vida e nem sabe. Fernanda Moraes. Obrigada. Eu tenho Nanda. essa mutação. Você tem? Gente, olha, a mutação, vou falar uma coisa assim, esqueçam a mutação, esqueçam. Isso aí, 90% da população vai ter a mutação heterozigose e faz parte da nossa genética. Novamente, ninguém, eu tenho, a Marina tem, capaz a Gabi ter também, ou seja, isso não importa, não é isso que vai garantir se você que o embrião vai ficar ou não. Esquecem isso, você não define absolutamente nada. E Bela está dizendo, Isabela Charadias, que fez FIB com a doutora Genevieve. Isabela é do Guia da Mamãe Bahia. Um beijo, Isabela. Caroline Fonseca da Silva dizendo, gratidão a Gabi Lacerda por me ajudar a redescobrir o alto amor e o exercício da meditação. Hoje carrego meu Joaquim cheia de amor. Ah, que legal. Que lindo aí, tá vendo? Marina, quais são as suas expectativas? Agora que você já está aí, quais são as suas expectativas? Está tudo tranquila na sua gravidez? Como é que você está se sentindo? Tá sim. Eu fiz uma ultrassom essa semana, ele está lá firme e forte, está crescendo. As minhas expectativas é conseguir curtir, né, essa gravidez, que seja tranquila, que venha com saúde. Muita gente me pergunta sobre o sexo, eu ainda não sei. Vou fazer sim a sexagem, porque a ansiedade a pessoa não vai aguentar esperar. Eu fiz a sexagem. Mas eu não tenho preferência. Fiz com 9 semanas, já sabia que era meu menino Gael. Porque, rapidamente, como eu demorei de contar que estava grávida, aí eu já fiz uma festinha para comemorar a gravidez, e aí ninguém sabia, os convidados. Quando a gente partiu o bolo, já estava lá na cor azul. Foi. Ai, que legal. Eu não tenho preferência nenhuma. Todo mundo pergunta, mas você não tem nenhuma preferência? Eu fiz, não tenho nenhuma preferência. A única coisa que eu desejo muito para essa gravidez é que venha com saúde e que seja o primeiro de outro irmãozinho que a gente vai querer, né? Olha, já está pensando no segundo, né? E aí você vai postar tudo, toda a sua gravidez e o processo, para as pessoas poderem acompanhar lá, os desafios da maternidade? Vou postar lá no blog. Divulga aí para o pessoal. @blog Desafios da Maternidade. Então, todo passo a passo dos exames, as descobertas, tudo o que envolve essa questão da maternidade, eu vou estar postando lá. Então, quem quiser seguir, acompanhar, mandar dúvidas e curtir essa gravidez comigo, tá bem-vinda lá. Deixa eu mostrar agora aqui o Instagram de Gabi. Olha só. Você fala um pouco da sua maternidade também, Gabi? Ou você está mais numa pegada de no meu Instagram eu falo mais da minha pegada mesmo, assim, o que essa gravidez trouxe para mim como mudança, né, para minha vida, porque foi a minha libertação. Mas tem o nosso blog bemdizer.com, que lá tem todo o meu passo a passo da FIB, tem dicas de livros, dicas de filmes, enfim, é algo que eu acho que eu fiz com muito amor, né? E aí é isso. Agora no meu perfil pessoal você vai encontrar sempre mensagens positivas para você repensar a sua jornada com muito amor.
Doutora Genevieve, a gente está chegando no finalzinho do programa, viu como passou rápido? E hoje o pessoal aqui participou bastante. Que bom, viu, gente? Obrigada aí por vocês estarem coladinho aí com a gente. Queria agradecer, né, o convite e parabenizar as blogueiras, porque eu acho que esse trabalho é muito importante para dar uma atitude positiva, para dar informações e para agregar as mulheres, porque realmente a angústia, a frustração é muito grande. E elas fazem um trabalho maravilhoso, porque é um trabalho de quebrar paradigmas, de tirar preconceitos, reestruturar ela internamente. Então, eu acho isso fundamental. Porque a parte científica, eu digo, estamos nós aqui, né, os médicos, mas esse apoio que elas dão, eu acho fundamental. Eu acho completamente necessário. É inspirador. Parabéns, é inspirador. É um Parabéns apoio às inspirador. duas. E aí as mensagens continuam chegando. Verônica Wellington dizendo, tenho adenomiose, será que é possível engravidar sem FIV? Gabi me salva. Deise diz, doutora Genevieve, tenho 33. Será que o coito programado seria indicado no meu caso? Gratidão a Gabi por todos os ensinamentos. Gente, estou fazendo minha obrigação aqui. O coito programado, mulher jovem engravida com coito programado, viu, gente? 33, né? Tá novinha. E Divino Linho dizendo agradecimentos a Gabi por espalhar essa energia positiva para todas as tentantes. Que coisa maravilhosa ela dividir conosco todas as meditações e palavras positivas para passarmos por esse momento com mais tranquilidade. Eu também quero agradecer a Marina Novaes, queridíssima, que foi uma pessoa que eu procurei há anos, uns 3 anos atrás, quando ela já blogueira, bem-sucedida no blog, e eu ainda uma tentante de blogueira. Procurei Marina, falei, Marina, me dê uns conselhos aí, o que eu faço, por onde eu começo? E ela foi tão gentil, não foi, Marina? A gente se encontrou ali na Perine. Foi, tomamos um lanchinho, conversamos bastante. Eu fico tão feliz que eu vi que você desenvolveu esse trabalho. E o trabalho lindo, eu acompanho já. Eu quero deixar registrado aqui publicamente meu agradecimento, a minha gratidão por aquele encontro. Imagina, eu fico super feliz. Eu acho que quem está nesse caminho tem que dividir e que trazer mais pessoas para isso, porque é uma informação de muita qualidade que você traz. Eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui com você. Que hoje quem está no comecinho dessa nova caminhada sou eu, né? Porque, para quem ainda não sabe, eu tenho um blog de casamento, que é como eu trabalho profissionalmente, que é o blog Marina Novaes, onde a gente dá dica para as noivas, foi como a gente se conheceu na época, né? Foi essa experiência do meu blog de casamento que eu trouxe um pouquinho para você. Exatamente. E hoje sou eu aqui aprendendo com você nessa parte da maternidade. Eu fico muito feliz. Tá vendo como o mundo dá voltas e a gente tá todo mundo conectado. Gabi, que é minha colega de tempos de jornalismo, né, Gabi? Agora numa nova jornada aí muito bacana também, que eu acompanho. Uma nova pegada que Gael me trouxe. E lhe digo também me ajuda muito, viu? Me ajuda muito. Gratidão, Karen. Deixa eu aproveitar falando de gratidão, viu, doutora Genevieve? A gente tem um minuto. Um minuto. Doutora Genevieve, gratidão por tudo, viu? Eu estive na clínica com Gael, a senhora não estava no dia, mas saiba que eu te amo, te honro, tá? E recomendo seu trabalho. Muito obrigada. Fico emocionada. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigada, Karen. Esse é o livro de Gabi, ó, gente. Obrigada pela presença, viu, doutora Genevieve? Obrigada a todos, foi um prazer. Sucesso com suas pacientes, que eu sei que as mulheres, principalmente as mulheres, ficam muito sensíveis nesse momento, né? E aí também se apoiam muito nos profissionais para poder conseguir realizar esse sonho tão grande que é se tornar mãe. E eu sei que isso também, para a senhora, é uma responsabilidade triplicada, né? Porque além de ser médica, você também tem que estar do lado, fazer esse acolhimento e dar esse suporte emocional para todas. Mas quando a gente faz o que gosta, que ama, acho que todo sacrifício é pouco. Gente, isso olha, é a maior recompensa. Ouvir, né? Ouvir isso, sem dúvida. Ganhei meu dia. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. A gente vai ficando por aqui. Nossa live volta na próxima semana. Dudu, fale aqui no meu ouvido. A gente mudou de horário na próxima semana, sexta-feira, às 3h30 da tarde, tá certo, gente? Não vai ser mais às quartas-feiras, às 9h30 da manhã. A live vai passar a ser sexta-feira, às 3h30 da tarde. Espero todos vocês, se quiserem mandar sugestões, escrevam para canaldonamamãe@gmail.com. A gente se vê também nas redes sociais, @Canal Dona Mamãe no Instagram e Facebook /Canal Dona Mamãe. Até a próxima. Tchau, tchau.